Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e caso você não encontre nada aqui, você pode olhar aqui no card as outras tiragens que já tem para você, que você pode encontrar algo lá. Tá bom? Muito importante a interação de vocês aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando. Também que vocês assistam até o final para receberem todos os conselhos e direcionamentos. E aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o nome dos decks que eu vou usar nas leituras, tá? Nessa leitura, né? E também encontram o contato, e-mail, Instagram e também outras informações sobre o canal, tá bom? Então tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos ver com qual grupo de piscianos nós vamos nos conectar hoje. Desaceleração, amistosidade. Ô, mestre. Silêncio, possibilidades deixando ir. Caíram até a mais. Inocência. Deixa eu ver aqui. Consciência, sofrimento, confiança, moralidade, aventura e inocência. Vamos lá, piscianos? Primeiro aqui eu vejo limpeza na vida de vocês. Eu vejo você soltando, você escolhendo soltar a expectativa, o medo, a preocupação, soltar também relações baseadas no apego, soltar mágoas do passado. Você aqui refletindo muito sobre a vida, sobre tudo que você já viveu, sobre tudo que você quer viver, sobre os planos que você tem para o futuro. Você refletindo aqui a sua... até os seus atos do dia a dia, piscianos. O que eu estou fazendo hoje que está me aproximando do futuro que eu quero? O que eu estou fazendo hoje está me fazendo feliz? É uma pausa. Eu sinto vocês aqui numa pausa, tá? Num período de reclusão, mas para que vocês escolheram se isolar um pouco, para vocês pensarem um pouco sobre a vida, para vocês refletirem, para vocês mudarem alguma coisa aqui. Deixa eu ajeitar minha luz que tá bem. Aí, melhorou um pouco, né? Que eu bati a perna aqui. Enfim. Então, vocês nisso, um período bastante de autoconhecimento, bastante assim de vocês reavaliarem as suas trocas, as suas conexões, sabe? Suas trocas familiares, as suas trocas afetivas, as suas trocas sociais, as suas trocas profissionais. Vocês estão num período bastante de introspecção, até retirando alguns véus aqui. Olha só, duas cartas representando a lua, que fala de ilusões, que fala de intuição, que fala também do nosso emocional, tá? Então, vocês aqui passando por um período bastante até de conhecer algumas verdades dos seus relacionamentos, de compreender algumas coisas dos seus relacionamentos, tá? É limpeza mesmo. É limpeza aqui, tá? Limpeza para que... E lembrando sempre, né, gente? Sempre que a gente finaliza algo, a gente inicia outro, né? Então, olha aqui. O que eu acabei de falar. Gente, o tarô é tão incrível. É tão incrível trabalhar com a espiritualidade. Às vezes eu sinto algo, eu falo algo e eu olho para as cartas, elas estão representando o que eu acabei de falar, sem eu nem ter visto antes.
Igual essas duas aqui, eu já tinha as visto, mas eu não tinha entendido a mensagem delas como eles me falaram agora. Então eu falei a mensagem, que é exatamente isso, de você finalizar algo para iniciar outro. E aí olhei para as cartas e o quê? A carta de número 9, que é a carta de fim. E olha aqui a carta que representa o novo nascimento, o início de algo novo, tá? Com luz, com sabedoria, com conexão. Então é o fim de você se perder em relacionamentos. É o fim de você sentir, chega de você sentir esse vazio, essa falta, essa incompreensão dos outros com você, de você com os outros, sabe? Essa lamentação, esse sentimento de insuficiência, enfim, de qualquer coisa. É um choro, você sentiu um choro, uma falta, que de repente você nem sabia por quê. Mas você sentia. Porque era sua alma ansiando para que você se conhecesse, para que você se entendesse, para que você se conectasse com ela. E agora você está fazendo isso. Graças a Deus você está fazendo isso. Pisciano, e continue. Porque em breve você vai dar o seu salto de liberdade. Você vai se jogar na vida. Você vai se libertar. Tá? Você vai... E ao mesmo tempo, olha aqui, se jogue no vazio. Se jogue no silêncio. Eu acabei de falar isso na tiragem de Virgem, acho que foi. No vazio também se encontram todas as possibilidades. Olha aqui, você se jogando, confiando, e olha o que você se torna. A águia voando também em meio ao vazio. Tá? Mas você se joga sem asas, porque durante o voo você se transforma na águia. Durante o voo você aprende a voar. É isso. É isso. Durante a vida é vivendo que se aprende a viver. Tá? E é você se libertando também aqui de muitas coisas do que é certo, do que é errado. Eu tô muito velho pra isso, eu tô muito velha pra isso, sabe? Como é que vai ser, o que vão falar de mim, o que a sociedade vai falar de mim, o que meus amigos, meus pais, blá, 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 blá. Tá? Uma vida muito baseada nisso. Talvez até alguém aqui que se casou e tem a crença de que casou é pra sempre, não pode separar. E você se prende. E agora você está revendo, você está aprendendo que não precisa ser assim. Tá? Não precisa. Ou você se formou em uma área e você, sabe, pela cobrança, você achava que tinha que permanecer ali, por mais que não esteja te satisfazendo mais. Ou até, sabe, aquelas pessoas, nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Isso tudo é padrão, gente. Isso tudo é limitação. Tá? É crença limitante. Não existe certo e errado. O certo e errado é uma ilusão, porque o que é certo para mim pode ser errado para você. E vice-versa. O que existe são graus de consciência. Então, se eu estou numa consciência mais baixa, eu fico me perdendo no que é certo ou errado. Se eu subo um degrau, isso aqui já para mim é diferente, porque é a escolha do outro. Eu estou acima, eu estou focando em outras coisas. É aquela questão do... Quando você é criança, né? Se você... Vamos colocar aqui uma historinha. Tem uma mãe e tem dois irmãos brigando por um ursinho. Né? Então, na visão dos irmãos, das crianças, aquele ursinho é uma questão assim, é uma briga mesmo. Eu quero o ursinho porque ele é meu, ele tem que ficar comigo. E a outra não, o ursinho é meu, tem que ficar com ela. Na visão das crianças, elas estão numa batalha de quem tá certo, de quem vai ganhar. Na visão da mãe, que já cresceu, que já amadureceu, é uma bobagem. Ela sabe que daqui a pouco eles estão brincando juntos de novo, que é uma briga inútil. Que não há necessidade. Então ela se elevou perante ao ursinho porque ela cresceu. E essas crianças, quando crescerem, também não vão ter mais esse probleminha. Então aqui é hora de vocês amadurecerem e deixarem para trás algumas briguinhas que vocês vão perceber que não vale a pena, não tem propósito. É uma briga sem propósito. É um estresse, é uma tristeza, é uma mágoa sem propósito. Passou. Já foi, é pequeno em relação a tudo, é pequeno, não vale a pena, não vale a pena,
tá? Ó, maturidade que traz mudança. Maturidade que traz mudança, de você se entregar na vida com sabedoria, com leveza, com confiança, com certeza, com conhecimento. E olha que engraçado, uma carta que fala da pura inocência, né? Uma carta que fala da pura inocência, do puro potencial, até da imaturidade, de você se entregar, de você ansiar por viver E essa carta já fala da inocência, mas uma inocência filtrada. Da vontade de viver, mas uma vontade de viver filtrada. De uma pessoa que já conhece aonde vale a pena viver, como vale a pena viver. A criança, ela quer experienciar tudo. Tudo que ela pode. Por impulso. O ancião, ele já sabe o que vale a pena experienciar. Ele já quebrou a cara. Ele já experienciou várias coisas que ele percebe hoje que não vale a pena. Então ele se libertou para viver uma vida com leveza, sabendo por onde ele pode caminhar. A criança, ela se coloca em muitas furadas, porque ela quer experienciar, ela tá indo, tem um caminho, ela tá indo, tem um brinquedo, ela tá brincando. Ela não pensa muito se aquilo vai dar certo ou não, vai fazer bem ou não. Ela quer viver, entende? Então eu sinto aqui que vocês estão lapidando o ser de vocês, lapidando a maturidade, lapidando as vontades, lapidando os sonhos, lapidando o olhar de vocês, trocando os óculos, sabe? Trocando os óculos. Vamos ver o que mais para vocês, piscianos. O que mais para os piscianos? Fim de ciclo. Finalizações. Novos inícios. Fim dos desgastes. Vocês aqui, essa carta fala da introspecção, da plenitude interior, de você, é como se você estivesse indo para a luz. Um trabalho que por muito tempo você adiou, agora você está fazendo. Decisões que por muito tempo você adiou, que te faziam mal, agora você está tomando. Falei decisões, né? Acho que eu me perco na mensagem, gente. Sabia que tem disso, né? Tem dia que eu acabo de gravar o vídeo, não lembro nada que eu falei, nada, absolutamente nada. Porque simplesmente vai, sabe? Porque a intuição, você não pode raciocinar sobre ela, né? Você tem que simplesmente deixar fluir, deixar fluir, deixar fluir. Então, muita coisa não fica, porque só passa por você. Né? No caso aqui, eu sou só uma mensageira, então as informações passam por mim. E eu, às vezes, nem lembro o que eu falei. Juro pra vocês. Juro. Ó, é o fim, realmente, dos desgastes. É o fim do deserto, é o fim da espera. É o fim da escassez, de você sentir esse... Lembra do vazio que eu falei no deck anterior? É o fim do vazio. Vocês estão se preenchendo de vocês mesmos. Olha aqui as duas cartas que eu falei. Uma representando o vazio. A outra que representa o bem-estar. O bem-estar interior. Lembra que eu falei de vocês aprenderem aqui a se amarem, a se conhecerem, que o vazio vem da falta de conhecimento, do autoconhecimento, não é a falta de conhecimento, entenderam, né? Não é de estudo, é do autoconhecimento, do autoamor, de ouvir a própria alma, de se expressar. Olha aqui a carta, de vocês se comunicarem, aprenderem a falar não. Aprenderem a colocar limites.
cantarem a própria música, para que quem se identifica com a sua música dance com você. É hora de você parar de dançar a música dos outros e cantar a sua própria música. Cantar a sua própria música. Expressar-se para que os seus cheguem até você. Olha, bonito, né? Então cantem, dancem, se divirtam, brinquem. Mais uma. Ela estava no fundo do deck, vocês viram? Eu não tirei, mas ela quis cair. No fundo ficou a carta do aviso. Aqui é você... Lembra que eu falei de você trocar o óculos? Aqui é de você tirar o óculos embaçado e começar e adaptar o grau certo para sua lente. Entende? De você tirar o véu que estava te tampando, tirar a neblina, tirar a confusão, tirar a falta de luz, de esclarecimento, de clareza, de conexão, tá? É de você elevar-se até aqui, tá? De você ter o seu trabalho reconhecido. De você atrair pessoas que reconheçam o seu trabalho, reconheçam você. Você tem direito de ser amado, você tem direito, você merece ser visto, ser ouvido, ser acolhido, ser respeitado, ser amado, ser cuidado. Você merece. Agora é hora de você receber isso. Então cante a sua música, na certeza de que quem tiver que te ouvir, vai ouvir e vai vir até você. Porque você está chamando? Não, porque você está sendo você. Então você vai atrair energeticamente. Energeticamente. Sabe quando você está andando na rua que você ouve uma música? Você estava procurando a música? Não. A música estava procurando você? Não. Mas você ouviu, você... Como é que eu vou explicar? Você encontrou com a vibração dela, né? Por mais que ela esteja à distância. De repente você ouve uma música baixinha. E aí uma música que você gosta, você começa a dançar e cantar. Inesperado. Um encontro inesperado. Entende? É isso. Então cante, dance, fale, pinte, desenhe, costure, cozinhe, faça, expresse-se como você achar melhor. Não, esse aqui mais não. Agora eu vou tirar mais com esse deck aqui pra gente ver o que mais vai sair. O que mais para os piscianos? Vamos lá. Discipulado, autenticidade, olha aí. Tenha disciplina com você mesmo. Tenha disciplina com você mesmo. Desculpa, gente, mas é porque eu tô falando de vocês se expressarem. Sempre que acontece alguma coisa aqui, de que a pessoa precisa se expressar, falar, se comunicar, eu sinto aqui no meu chakra laríngeo. Não tem jeito, não tem jeito. Até teve uma outra leitura que eu acho que foi dos... Eu já até publiquei, gente. Sagitarianos. Que eu sentia... Sempre, vocês podem reparar, sempre que tem alguma coisa com o chakra laríngeo, eu sinto. Com o chakra aqui do plexo solar, eu sinto. Com os mais... Eu sinto tudinho. Então... Entendam, compreendam, né? Ah, gente, que lindo. Olha o que eu falei aqui de vocês cantarem para vocês atraírem. Emanarem para atraírem. Olha aqui o que veio no centro do jogo de vocês com esse deck. Tá confirmando que é isso aí mesmo. É isso mesmo. É através da sua disciplina em perceber a vida, em ser fiel a você mesmo, que você vai sair... até aquela coisa assim, a sua maior autodefesa, olha isso é importante.
A sua maior autodefesa em relação ao sofrimento, em relação às pessoas que vêm para te fazer sofrer, é o seu autoconhecimento. É você ser fiel a você mesmo. Porque você sendo fiel e estando atento, você não vai permitir que esse tipo de pessoa entre na sua vida. Ou você não vai se colocar nesse tipo de situação. Então, a sua autenticidade, o seu compromisso com você mesmo é o que vai te proteger contra as más influências, contra as más possibilidades, contra as energias negativas. Tá vendo? É hora de você sair da solidão, do fracasso, da insuficiência, do medo, da escassez, de tudo, do choro. E é hora de você atrair quem ouvir a sua música. Não tenha vergonha de se mostrar. Não tenha vergonha de parecer ridículo. Não tenha medo. Vou pegar só essas aqui que já caíram, porque já tem 3, tá? Não tenha, tá bom. Eles mandaram eu pegar também essas. Arrependimento. Adeus ao passado. Olha aí, deixa pra trás essas situações com as quais você sofre, que te machucaram, que te fizeram sofrer, deixa pra trás. Outra carta que vem falando de fim de ciclo, finalizações, tá? Pare de andar em círculos, agora é pra frente. Olha aqui, as outras que caíram, né? Ó, desejo e a carta da brincadeira, né? Que fala de movimento, que fala de você se alegrar, é você curtindo a vida, é você dançando, curtindo, que você vai... sabe aquela coisa? Minha missão é ser feliz. Minha missão é ser feliz, é vivenciar, Então vai ser feliz, gente. O que tiver de ser, vai ser. Não adianta você ficar se lamentando. Não adianta você ficar com medo. Não adianta. Olha aqui, comunhão e renovação. Por isso que eu tinha que pegar. Por isso que eu tinha que pegar. Claro, vocês estão certos, espiritualidades. Claro. Quase que eu deixei de dar um recado importantíssimo. Olha aqui. A confirmação importantíssima. Vocês estão se realinhando ao seu propósito de alma. Porque vocês estão aprendendo a se reconectarem à essência de vocês. Pesquisem o número 33, que tem recado para vocês, tá? Anjo número 33. Pesquisem que tem recadinho para vocês, tá? Então é isso, então, meus amores. Tá bom? Que eu vejo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de interagir aqui embaixo, tá? No vídeo, comentando, curtindo. Grande beijo para vocês e até a próxima tiragem.